Oi gente, meu nome é Andressa e hoje é dia de uma resenha aqui no canal. Tá acabando o ano, mas ainda estou lendo e ainda tem livros que eu acredito que merecem um vídeo só deles, né? Como é o caso desse aqui, então a gente vai conversar sobre Piranesi, da Susanna Clarke. Então, né, vamos começar do início, porque esse livro começou com uma grande novela, que foi o fato de que comecei a ler há meses atrás e me arrastei para conseguir terminar esse livro. Eu não terminava de jeito nenhum, e não porque ele estava ruim, mas porque eu estava tentando entender o que não precisava necessariamente entender, que é a questão das entradas dos diários, né? Eu não mostrei a capa, né, para quem ainda não conhece esse livro. Este é o Piranesi, então, da autora Susanna Clarke. E em uma realidade onírica, magia e razão estão intrinsecamente ligadas nesta obra, que se entranha por tênues labirintos místicos e extraordinários. E realmente, aqui essa casa, né, como ela é chamada, ela tem inúmeros salões, né, tem muitos salões ali, que o Piranesi, que é o nosso protagonista, ele vai contando pra gente, né, o salão do noroeste, do sudeste, enfim. Enfim, vocês entenderam, né? Tem muitos salões. Cada salão tem um estilo de estátuas, né, bem diferentes e realistas, de certa forma, vou dizer assim. E que, né, a gente reconhece como o salão das estátuas, não sei do que, o salão onde tem as pessoas algumas pessoas mortas, que ele diz, né, que ele tá cuidando ali, que são esqueletos de algumas pessoas. Tem o salão das aves, tem um monte de ave que fica ali em cima das estátuas, dos minotauros, enfim. Então tem, né, é um lugar enorme que faz parecer, da forma como é narrado, faz a gente entender que parece um labirinto de fato. Pelo menos eu imaginei assim, né, como um labirinto que vai em tudo que eu canto e sai em lugares assim, né, incríveis. Mas o ponto não é nem essa questão, né, que eu queria entender, mas não dava pra entender. Isso aqui até dava, mas dava entre aspas, né, porque a própria personagem mostra no início que é muito fácil se perder aqui na casa, né? Mas a questão das entradas dos diários. O Piranesi, ele escreve em forma de diário, então a história é contada a partir de diários, né? Entradas de diários deste personagem. E aí o que vai acontecer? São entradas com nomes diferentes. A gente não tem datas, não é tipo 8 de dezembro de 2022, não. É pegar alguma aleatória aqui, né? Entrada do 27º dia do 6º mês do ano em qual Albatroz veio aos salões do sudoeste. Então, né, é um determinado acontecimento, e aí ele vai acontecendo e ele vai contando a partir dessas datas, que nem ele mesmo sabe por que ele coloca dessa forma nos diários. E a gente vai entender mais pra frente por quê. Então é uma coisa que acabou me atrapalhando no início, porque eu queria entender, né? Queria acompanhar. Se passaram tantos dias, mas bem no fim não fazia muita diferença, né? O que importava realmente era o que acontecia nesses dias. O que o Piranesi estava fazendo ali dentro. O que o outro tinha, né? Qual era o verdadeiro papel desse outro, que é o outro personagem que tem na história. E que um determinado dia da semana vai visitar o Piranesi ali, então, né? E a gente entende que ele está fazendo um experimento ali, né? Acho que é científico, uma coisa assim. E precisa do Piranesi para quê, né? Para andar pelos salões, porque ele não é capaz de fazer isso. Por uma razão que a gente logo compreende muito rápido, de certa forma. Essa parte, pelo menos, eu entendi. Que é o fato de que a pessoa, se ficar muito tempo ali, nesse universo, nessa casa, ela esquece de que da onde veio, da sua realidade, no mundo real, do seu próprio nome também. Então é uma coisa muito doida o que acontece com as pessoas ali. E é por isso que a gente vai entendendo porque o outro só aparece em determinados momentos e não está ali sempre, né? Foi um livro, assim,
bem desafiador, com muitos acontecimentos. De certa forma, poderia ser umas coisas normais, né, do cotidiano dele ali, de ir até determinado salão para pegar água ou para pegar, né, as algas que ele usava para fazer os alimentos, para se aquecer, enfim. E é bem interessante também o fato dele considerar a casa, assim, como se fosse uma entidade, assim, generosa, que dava para ele os alimentos, né, como sobreviver ali dentro, com o que não era exatamente verdade, né, mas enfim, eles têm essa relação muito próxima com a casa. A casa é o lar dele, né, ali é onde ele se sente pertencente àquele lugar, né, como se fosse parte daquilo tudo ali. E é bem interessante também a questão das contagens das número de pessoas que tem ali, que ele considera como o número de pessoas que ele conhece ali. É tudo realmente bem interessante e que eu fui descobrindo aos poucos, né, quando eu parei de tentar entender o diário. As coisas foram acontecendo, foram se revelando aos poucos. Eu entendi um pouco antes até. No caso, eu entendi quem realmente era o Piranesi, não. O que aconteceu com ele, né? Que alguma coisa tinha acontecido com ele pra ele ter ido para ali, esquecido de tudo. E, né, se considerar aquela outra pessoa, se transformar em outra pessoa, de certa forma, né? Porque aquele lugar mudou ele completamente, né? Uma nova realidade. E aí também tem a questão do outro ali, que é né? É o vilão da história e que a gente sente essa energia ruim dele logo de início, pelo menos eu sentia, eu já desconfiava dele logo do início. E aí outros personagens vão surgindo aos poucos nessa história também. Então, junto com o Piranesias, a gente vai colando, né, as peças que faltavam nesse quebra-cabeça, entendendo o que realmente é aquele lugar, quem ele é e quem os outros personagens também são. Então, realmente, foi muito interessante, foi uma experiência bem diferente, assim, de leitura pra mim. Não estava esperando, apesar de ter ouvido comentários sobre isso, mas foi bem diferente realmente. Adorei essa leitura, valeu a pena insistir na leitura. Até depois de um tempo eu comecei a anotar algumas coisas para mim não esquecer, né? A questão de nomes, principalmente, o papel de cada um dentro dessa história. E para poder me conectar também, né, com algumas coisas que ainda estavam fora do lugar até o final do livro. E o que também é interessante é que a autora, quando vai chegando ali quase pro final, ela, enfim, quando surgem outros personagens aqui, ela vai começar a explicar o que aconteceu com o Piranesi, né, para ele ter ido parar dali, o verdadeiro nome dele, né, quem ele era no mundo real, realmente, né, das pessoas ali, o nosso mundo. E foi interessante. Talvez não sei se precisava de tudo isso, né, tudo que ela colocou aqui, desde o início para início, né, mas eu entendi de certa forma, achei interessante que tivesse isso, até para quem não conseguiu conectar tudo, compreender melhor realmente tudo que aconteceu com esse personagem, com todos esses personagens, principalmente o papel do outro aqui nessa história. E assim, muito, muito bom realmente. Claro que não é perfeito, pelo menos eu não achei perfeito, talvez pelo final, não sei se pelo final. O final eu achei muito bonito, a questão dele ainda considerar, mesmo entendendo tudo que aconteceu com ele, ainda ter essa conexão com a casa, e ainda considerar, né, então a casa, a beleza da casa imensurável e sua bondade infinita até o fim, né. Essa conexão persistiu e eu achei bem interessante e muito, de certa forma, delicado e bonito, assim, de ler, né, pela forma como a autora contou. Então gostei bastante dessa história, gostei bastante desse personagem. Eu tava torcendo por ele desde o início e fiquei triste com ele, com algumas coisas, né, quando ele descobriu, né, principalmente o que estava acontecendo, o que aconteceu com ele. Então, depois, né, a questão da casa, muito bom mesmo, gostei bastante, viu? E
foi uma jornada muito boa. E comemoro até agora que eu consegui terminar essa história. Esse livro ainda esse ano, porque foi realmente muito bom, tá? É isto. Muito bom mesmo. E tô muito feliz que consegui terminar essa história, né? Enfim, maravilhoso. Leiam Piranesi, se divirtam com essa história. Se quiser tentar entender as datas, né? Quanto tempo se passou aí, vai em frente. Talvez não dê certo, eu desisti. Mas é super divertido também. Enfim, é toda uma experiência realmente diferente de qualquer livro que eu pelo menos já tenha lido, né? Então, muito bom, diferente mesmo, tá? E é isto. Me despeço então de Piranesi. Talvez um dia eu releia pra ver se deixei escapar alguma coisa. Mas tá aqui. Consegui terminar e é um grande feito de 2022. Muito bom. É isto. Vou ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram Piranesi e o que vocês acharam dele. Se vocês também gostaram da história, se vocês acharam confuso, se vocês não gostaram, se vocês abandonaram a história. Eu estive por algum momento quase fazendo isso, mas né, persisti e deu tudo certo. Então você que desistiu, se quiser dar uma segunda chance, recomendo que faça. Porque é bem divertido. Não divertido, mas é uma experiência muito boa, realmente. Pelo menos eu gostei, né? Enfim. Enfim, me contem aqui essas experiências com Piranesi. Se vocês já leram outros livros que tem essa mesma vibe, assim, de um livro mais confuso, cheio de coisas malucas acontecendo que não fazem qualquer sentido, mas depois faz todo sentido. Enfim, tá? Me contem aqui nos comentários. E é isso, eu vou ficando por aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima!